Olá! Você assistirá neste momento a mais um programa Roda de Saberes, produzido pelo curso de Pedagogia, pela TV Univale e pelas educadoras e educadores, alunos e alunas que entraram nesta roda. A proposta da Roda de Saberes é romper com a ideia do saber como posse de alguém. É mostrar que saberes estão circulando em todos os lugares, nos quais pessoas estão pensando e fazendo educação. Na edição de hoje, a roda foi acolhida pelo SESC e nessa roda compartilhamos experiências sobre a alfabetização. Venha rodar com a gente, junte seu saber a esses saberes. Bom dia para todas, para todos, né? Para a gente começar nesse instante, alguém já me conhece aí como contadora de história. O meu trabalho é partir da história com as crianças, com os adultos também, que todos, né, gostam de história, com certeza. Eu acredito, eu pesquisei e eu falo com certeza que é isso mesmo. E eu vou começar contando para vocês, primeiro vou me apresentar direitinho, né? Porque até meu nome tem história, vocês não têm noção como que é a história do meu nome. Por exemplo, até 18 anos eu me chamava Laidiceni. Com 18 anos eu descobri que meu nome não era Laidiceni. Eu brigava com os professores em sala. Meu nome é Laidiceni, não, seu nome é Laidizene. E ninguém conseguia falar esse nome, então eles falavam Laide. Aí quando eu cheguei na época de fazer minha faculdade, universidade, eles então não conseguiam, os professores não conseguiam falar Laidizene. Ficava Laidizene, Laidizane, confundiu. Aí uma colega minha disse, não, você vai chamar Leide. Nós vamos chamar a partir de hoje, começar a te chamar de Leide. E a partir disso nós começamos, Leide daqui, Leide daí. Aí eles ligam para minha casa aqui, eu queria falar com a Leide. Aí essa, Leide? Aqui quem mora é Laide. Não, é Leide. Aí fica aquela história, você morre de rir. Aí eu já falei, quando as minhas secretárias entram na minha casa, eu digo, olha, eu tenho 3 nomes. Laide, Laidiceni, Leidizene e Leide. 4, ó pra você ver. Esse aqui é tudo doido, até meus filhos ficam assim, mãe, mas o que é isso, mãe? Eu só, não tem problema. Mas aí então começou com Leide, e eu gostei, veio a contadora de história Leide, aonde eu estou numa escola nova agora, porque eu era do município. Então eu estou na escola agora do estado, a Escola Estadual Eusébio Cabral, é em frente à minha casa. Então eu cheguei lá e eu fiquei observando no início. Quando você chega num lugar diferente, você fica só observando as coisas, igual eu estou observando aqui hoje, né? Então você fica observando a hora para você poder dar a sua fala, deixar aquilo que você acredita. Porque eu costumo sempre ouvir da minha coordenadora, ó, Laidizene, de vez em quando tem que dar uma puxada, que ela sonha muito. E eu acredito que nós, professores, né, estamos como educadores, nós precisamos sonhar mesmo. Eu acho assim, se não sonharmos, não vamos conseguir nosso objetivo. Porque o melhor do que sonhar é vermos os nossos sonhos realizados, não é mesmo? Então eu comecei aí contando história e vou contar a história para vocês agora. E depois eu falo por que eu falei essa fala com vocês. Bom? A história que eu vou contar é uma fábula, bem pequenininha, rapidinho, porque o nosso instante aqui, né, é rapidinho mesmo, é curto. A história do coelho. Vocês conhecem a história do coelho? Do coelho que queria ser grande? É uma fábula, é o seguinte. O coelho estava lá na floresta preocupadíssimo, mas assim, por que eu nasci tão pequeno? Por que eu sou pequeno? Mas por que Deus me fez um coelho tão pequeno? E ficou aquilo preocupado. Aí ele andando lá para a floresta, os bichos preocupados com o seu coelho, né? Que o coelho estava inquieto. De repente ele encontra com Jesus. E ele chega então perto de Jesus e fala assim, Jesus, por que você me fez um coelho pequeno desse jeito? Eu queria ser um coelho grande. Aí Jesus olhou para ele, bem para o coelho, e disse, olha, coelho, tudo bem, você quer ser um coelho grande? Eu vou te dar 2 tarefas. Se você conseguir realizar essas 2 tarefas, tudo bem, vou te tornar um coelho grande. Aí o coelho, foi todo feliz da vida, que bom, agora você é um coelho grande? Não, mas você vai ser bom demais aqui na floresta? Aí Jesus então vira para ele assim, olha, a primeira tarefa, se você trouxer para mim uma
presa, um dente de uma onça, você se tornar um coelho grande. E o coelho pensou, tudo bem, e a segunda? Qual que é a segunda tarefa? Se você me trouxer uma presa de um jacaré, eu vou te tornar um coelho grande. Aí o coelho então começou a pensar. Como tirar uma presa de uma onça? Um bicho tão feroz. Um jacaré então, nossa Deus, eu cheguei perto do jacaré então ele vai uma bocanhada só e me devora. Aí ele ficou pensando. No outro dia, bem cedo, tá lá o coelho, debaixo de uma árvore de cipó, arrancando cipó, arranca daqui, arranca dali, vai puxando, e junto aquele tanto de cipó, chega a dona onça de longe. Uai, seu coelho, o que é isso? Por que você está arrancando tanto cipó dessa árvore? Ai, tá sabendo não, dona onça? Tá não? Tô não, o que tá acontecendo? Olha, diz que tá vindo um vento tão forte que o que tiver na frente desse vento, tudo vai ser carregado. A onça arregalou um zoião e disse, ai, eu morro de medo de coelhos, de vento, seu coelho, o que eu posso fazer? Ó, eu tô aqui arrancando esse cipó aqui porque eu vou me amarrar numa árvore. Porque eu tenho certeza que na hora que vier o vento, não me levará. A onça então olha pro coelho, me amarra também, seu coelho. Porque eu não quero não, eu morro de medo de vento. E mesmo eu sendo forte, com esse vento mais forte do que eu serei levada por este vento. O coelho então amarra a dona onça primeiro, porque ele tinha que amarrar a dona onça primeiro, para depois ele se amarrar. Amarra e vai amarrando no tronco da árvore, vai amarrando bem apertado e puxa. Na hora que a onça tá bem lá, ele vai lá, ó, e arranca a presa da onça. E sai todo feliz e vitorioso. Ai, ó, primeira tarefa eu já cumpri. Agora como que eu vou fazer para tirar a presa de um jacaré? Aí ele ficou pensando. Ah, já sei, vou dar uma festa na floresta, vou convidar todos os animais. E aí o jacaré vai vir. Vou oferecer um punch. Tenho certeza, hoje eu consigo. Vou me tornar um coelho grande. Começou a festa e a bicharada tá toda lá, ó, pulando, dançando, brincando, comendo e tomando. Poxa, e o do jacaré era diferente. O jacaré tomou, ficou meio tonto. Quando o coelho viu aquilo, ele se aproximou e bateu no rabo do jacaré. Mas o rabo do jacaré, será que é pelo rabo que o jacaré morre? Nada disso. O jacaré, mais que depressa, ó, sai correndo para a lagoa. E o coelho diz, o que eu vou fazer? Ó, acabou a festa, bicharada, acabou. E a festa acabou. E o seu coelho foi andando pro lado da lagoa, atravessou pro outro lado. E quando ele tá bem lá desanimado, não conseguirei ser um coelho grande. De repente, sai do meio da lagoa um jacaré. Ele nem liga porque não tem jeito mesmo de pegar o jacaré ali daquele jeito. Ele ficou na dele e o jacaré foi se aproximando. Mas, seu coelho, por que você tá triste desse jeito, pensativo? O que aconteceu? Ah, eu dei uma festa, mas... Olha, falar em festa, seu coelho. Eu fui numa festa ontem. Olha, eles me deram uma paulada no rabo. Se eles soubessem que era na cabeça que eu morri, eu era frito. Quando o coelho ouviu aquilo, ele levantou, pegou um pau e deu uma paulada na muleira do jacaré. O jacaré, desmaiado, meio que morto, ele vai lá e arranca a presa do jacaré. Ele então coloca as duas presas penduradas no pescoço e sai pulando pela floresta procurando... Quem? Jesus, é agora que eu vou me tornar um coelho grande. Não, mas vai ser bom demais ficar nessa floresta aqui como um coelho grande. Aí de repente ele conta com Jesus e diz: ai, estou muito feliz, Jesus, porque eu consegui aqui, ó, as duas presas do que o Senhor me pediu, da onça e do jacaré. Jesus olhou para ele: mas seu coelho, não é mesmo que você conseguiu? Ele: pois é, agora pode me tornar um coelho grande. Seu coelho, se você pequeno desse jeito conseguiu tirar a presa de uma onça e a presa de um jacaré, imagine você, um coelho grande,
que você não vai fazer? O coelho então se assustou e olhou, esperando a resposta, né? Esperando a ação de Jesus transformá-lo num coelho grande. Jesus olha para ele e diz: aqui, ó, por isto eu só vou fazer crescer somente as suas orelhas. Por isso o nosso coelho é pequeno, das orelhas grande. Moral da história: tamanho não é documento. Quem gostou da história, bate palma, por favor. Pois é, tamanho não é documento mesmo, não é mesmo? A gente percebe assim, até em sala com as nossas crianças, a gente observa isso até no aprendizado, nas brincadeiras. E é uma história bem legal. E o nosso coelhinho tem orelha grande por causa disso, viu? Viu, crianças? Eles acreditam mesmo. Bom, eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência. Eu sempre comparei a educação infantil com uma construção, não é mesmo? A gente começa uma construção para ela não ruir, para ela não cair, com a base bem o quê? Bem feita, alicerçado, não é mesmo? Vocês concordam comigo? A gente não começa a construir uma casa de cima para baixo, não é? A gente começa a construir uma casa, a gente quer que essa casa não caia, com os alicerces bem estruturados. Então a minha fala é sempre essa: se nós trabalharmos as nossas crianças, o imaginário, vocês não têm noção como que será a construção dessa criança até tornar um adulto, uma vida adulta. E eu pude comprovar isso assim, gente, porque essa fala da minha monografia, contar a história, eu sempre acreditei que o imaginário é tudo nas nossas vidas. E quando eu cheguei, me deparei com a escola do Estado, a gente sempre ouviu uma fala assim, não, que o Estado, as escolas do Estado é isso, é aquilo. E eu sempre sonhando muito, eu chego lá e falo assim, a lei dizendo que tem que puxar ela um pouquinho para a realidade, igual eu falei com vocês, porque ela sonha demais, mas nós temos que sonhar. Se nós não sonharmos, não tem sentido sermos educadores, sermos profissionais, né, professoras. Eu faço aquilo que eu acredito. E a gente tem assim, a gente se depara o tempo inteiro como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. Mas, como que eu disse, quem sonha sempre alcança, não é mesmo? Então, quando eu cheguei aqui, essa sala aqui é minha sala. E eu acredito que nós vivemos no eterno letramento. Todos os dias nós estamos aprendendo, não é mesmo? Então, quando eu cheguei aqui nessa escola, Eusébio Cabral, essa aqui é a minha salinha, minha turminha. Eu tenho 27 crianças. Então, quando nós chegamos nesse instante aqui na sala, não sei se vocês observaram, as carteiras são baixinhas mesmo para as crianças. Ela é um triângulo cortado na ponta. E eles então começam a construção. A primeira fala das minhas crianças foi assim: tia, por que o alfabeto tem que ser sempre no alto na parede? Aí eu falei assim, poxa, a vida tinha colocado, não tinha nenhum alfabeto na minha sala ainda. Por que a gente não coloca o alfabeto, isso é a Jéssica, em outro lugar? Aí eu fiquei com aquela fala, pensando, gente, não é mesmo, né? A gente tem mania, e de preferência ainda bem alto, né? Para as crianças não pegarem, não estragarem aquelas coisas. Aí eu, assim, a partir da fala delas que a gente vai começar a construir. Aí nós começamos a construir, aí eu pensei, gente, o que eu posso fazer? Além de colocar, porque eu coloco sempre ao redor ali assim, ó. Ali não estava não, mas agora já está. E eu coloquei no alto também. Porque na minha sala tem aquela tela pra gente passar retroprojetor, trabalhar com as crianças, contação de história em aquele data show, tem o retroprojetor também, né? Que a gente trabalha tudo em sala com as crianças. Aí eu coloquei em cima um pouquinho. E coloquei aqueles nas laterais da parede. Aí eu fiquei pensando aquilo, fui pra casa à noite e eu sonho literalmente mesmo. Eu não sonho só eu durmo à noite, eu arrumo uma sonhação. Meu marido fala que eu preocupo mais com as crianças, que eu nunca vi eu sonhar tanto com as crianças do que as minhas crianças. Que eu tenho 50 crianças, que não é só essa não, que eu tenho as crianças do projeto também de tempo integral. Aí eu pensei, aí passou, dormi preocupado com aquela fala. À noite eu tive um sonho que eu chegava na minha sala e os meninos estavam colando papel pardo na mesa, colando letras, aquela confusão. Ô tio, agora mas só que os meninos da manhã vai rasgar nossa mesa, tio. Eles falam desse jeito. Aí eu pensei, gente, a gente podia colocar plástico nisso aqui. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse tanto de plástico, pensei comigo, né? Aí chega a minha diretora. Quando ela viu, você lhe dizendo, tem que colocar plástico nisso aí.
Aí eu falei assim, mas como vai fazer? A escola vai comprar para mim? Eu falei assim, não, eu compro. Aí isso foi no domingo, na segunda-feira eu cheguei e passei essa fala para ela. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Aí nós começamos a fazer essa construção. As crianças amaram. Terça e quinta-feira é o dia das mesas. As crianças, elas ficam, tia, hoje é segunda, amanhã é terça, hein? Amanhã vai ser a letra tal, hein? Então aí pode passar. Aí aqui foi a primeira letrinha lá, a letra A. Então comecei a partir do nome das crianças. Aqui tem alguém que tem algum nome que começa com a letra A e tal. Aí tinha Alice, Aline e André. O André tá ali, a Aline e o Matheus. E aí eles pegavam revista, cortavam da revista para figuras, palavras, letras e iam colocando. E eu perguntava assim, aqui, alguém sabe escrever alguma palavrinha que começa com a letra A? Aí, eu sei. Aí o Matheus vinha escrever, eu também sei. Eles vinham, escreviam. Quando terminava, eu já ia com o grampeador, colocava o plástico e grampeava. Gente, aquilo, eles ficavam assim o tempo inteiro, tudo com ar. Aí começava a brincar disso, daquilo e tudo mais. Então foi uma experiência muito boa para mim. Aí apareceu o Zé. Aí o Zé, não era Zé, é o Senhor Alfabeto. Eu vi numa revista, que é esse boneco aqui. Falei assim, que bom, agora eu quero aproximar os pais desse aprendizado. Porque eu estava até comentando com a minha colega Socorro aqui, que a dificuldade que a gente tem dos pais estarem participando na escola, aquela coisa toda, né? E até mesmo a questão do afeto, da afetividade dessa mãe, desse pai com essa criança. Vou fazer o Zé, aí combinei com ele, que nome a gente vai dar para ele e tal. Aí vamos colocar Zé, o nome mais fácil, Zé Alfabeto. E todos os dias uma criança leva esse Zé Alfabeto. O meu Zé desse ano foi para uma casa de criança quinta-feira, até hoje não voltou não, que tá doente. Aí eu fiz, tia, era minha vez de levar o Zé, tia. Eu falei que a minha mãe, eu tenho que ler o Zé para ela. Então assim, eles o tempo inteiro, então, tia, olha, hoje minha mãe falou comigo que a letra L, tia, L de lata, aí vai falando tudo quanto é coisa, é o L da minha irmãzinha, e vai falando, né, tudo que é aquilo que é a mãe. E é uma forma de estar aproximando esse pai, essa mãe, esse irmão, essa tia, porque eu falo com eles assim, chega lá, procura qualquer pessoa, mamãezinha, titia, se a mãe estiver trabalhando, para poder continuar esse processo e esse interesse dessa criança. E agora a gente já está no processo de colocar as mesas na ordem alfabética. Eles que falaram, tia, o alfabeto não é A, B, C, D, a gente podia colocar as mesas A, B, C. E tem 3 crianças com a letra A. Por exemplo, hoje tentou a Aline, amanhã vai ser o Arthur, e no André, e no outro dia vai ser a Alice. Mas não precisam, igual, por exemplo, não tem ninguém com a letra O na sala. Então a Aline não vai sentar na mesa A hoje, mas ela vai sentar na letrinha. Tia, posso sentar na letrinha aí? Na letrinha O, pessoal, o I é da Isadora. Hoje, cada um vai sentar na sua mesinha. E eles ficam empolgadíssimos. Eles chegam, porque de manhã funciona o 4º ano na minha sala. Então, eles chegam e vão arrumando a sala, eles vão colocando. Agora, tá tão interessante isso, que até na hora de ir embora, eles, tia, nós vamos embora por ordem de tamanho ou por ordem alfabética? Se vão fazer um combinado, quando formos para o recreio, a gente vai na ordem de tamanho. E quando formos embora, nós vamos na ordem alfabética. Gente, eles ficam, você é atrás de mim, viu, fulano? Aí tem eu tenho uma da Guimarca, a letra E, ela é enorme. Aí atrás dela tem a Evelyn é desse tamanho aqui, sabe? Aí você, tia, mas ele é muito... Mas olha, não é? Vocês não quiseram na ordem alfabética? Então assim, a gente fica assim, cada fala deles que a gente fica assim, maravilhado. Outra fala foi... Deixa eu ver se tá na sequência ali, pode passar. A questão de contar a história. Eu cheguei no Eusébio Cabral o ano passado e fiz assim, eu acredito que foi uma revolução. O combinado era assim, terça e quinta um professor contava história. Gente, teve uma resistência de alguns profissionais. Eu disse, gente, pode ler, porque eu tenho meu aparato todo para contar história. Eu falo que eu sou meio que profissional, né? E aí, não tem necessidade. Eu conto história também para minhas crianças, né? Normal, sem colocar nada. Eu uso muito o avental, tá vendo?
Então eles começaram, tia, porque aí esse ano, você conta muita história, por que você também não pode contar com mala, com viola, igual você conta e tal? Só aí, gente, pode sim, por que não pode? Aí eu comecei a trabalhar com eles, o contador de história mirim. Aí o contador de história mirim é o seguinte, a criança leva o livro, tem a malinha toda bonitinha, que eu comprei a malinha para cada um, a verde é para os meninos e a rosinha para as meninas. Mas nós fomos confeccionar agora, porque eles vão levar todos os dias agora, porque ali é assim, é 2 vezes por semana. O menino leva na terça e a menina leva na quinta. Porque para dar tempo, até um tempinho melhor para eles estarem preparando, né? Porque eles vão contar o quê? Oralmente, eles ainda não sabem ler, assim, entre aspas, aquela história que está ali. Então a mãe lê para ele, conta para ele, e quando chega lá, ele vai fazer a leitura visual dele. Aí tem os dias, eles chegam, tem um avental bonitinho do contador, e eles ficam do Tinômio, nós agora também somos contador de história, igual a tia Leidizene, né? Eles ficam super felizes. Enquanto isso, a gente está trabalhando com eles o quê? A questão da linguagem oral, né? Que é importantíssimo. E trabalhando a construção. Esse ali eu fiz uma para eles, a caixa dos livros. São os meus livros especiais, aqueles livros diferentes, que quando você abre, sai a largata e vira borboleta, naquelas obras, muitos livros diferentes que eu recebi de fora, que eu sempre estou pesquisando, estou tentando comprar. Então, ali é o momento deles. Aí eles vão pegando os livros, vão vendo, aí depois alguém que quer contar, vai, levanta, conta. O que eu cheguei à conclusão disso tudo? Quando a gente vai fazer alguma atividade, que você lê e se a criança tem que recontar, como que isso, dá uma paradinha aí, como que isso desenvolveu isso na criança? Porque eu não sei se vocês sabem, quando a criança chega lá no estado, primeira semana eles fazem um diagnóstico. A gente, como educador, na hora que você vê, na primeira semana, você já sabe a sua criança aqui, né? O que ela sabe e o que ela não sabe. Mas nós temos que fazer esse diagnóstico. Então você vê assim, quando a criança chega, não digo aquelas, por exemplo, crianças que vêm da creche ou que não vêm. Os outros, crianças que nunca estudaram. Então você vê a questão do imaginário delas, assim, pobre, o professor nessa idade. Gente, eu acredito que é daqui, ó, que se começa a trabalhar o imaginário dessa criança. Nós, como mães, né, contando história daqui, você vai, eu acredito nisso assim, piamente, como diz o outro, entendeu? Então, quando chega nessa fase, essa turma aqui são as minhas crianças do projeto. As crianças do projeto Tempo Integral, não sei se vocês já conhecem essa proposta do governo, né, do estado. A criança fica o dia inteiro na escola. A minha turma é a turma do 3º ano, que era a antiga 2ª série, né? E crianças de 8 anos com muitas dificuldades. Vocês não têm noção das dificuldades dessas crianças. Então, quando chega, a primeira coisa que eu observei, eles fizeram um livro. Nós estamos começando a fazer, ele tem 1 mês e meio que eu estou nesse projeto. Isso aqui foi no dia eles estavam trabalhando o livro. Nós estamos criando história com eles. Nesse dia eu levei, foi um saco surpresa. Dentro do saco tinha tudo quanto é objeto que vocês imaginarem. Cabide, boneco, carrinho. E dali eles iam tirando. Cada um escolhia e eu começava. Ó, era uma vez um lindo jardim, comecei assim. E eles iam tirando os objetos, eles iam construindo a história coletivamente e eu registrando no quadro. E aí, gente, olha, esse dia, parecia que eu estava carregando assim nas costas um fardo tão grande. Vocês não têm noção da dificuldade que eles tinham de imaginar, gente. Eu fiquei assim, depois chamei minha coordenadora, a Mirtza Eis, nossa inspetora. E eles já estavam agora no concreto, eles ouviram, escrevemos e no outro dia eles foram fazer, aqui eles estão cortando, alguns estão fazendo na folha 4 e tem 1, 2, 3, 4 que estão escrevendo um livro de pano, porque o livro nesse primeiro momento é coletivo. Aí eu falei com ela, gente, olha aí a falha do alicerce. E eles querem que a criança produza, escreva, faça produção de texto maravilhoso, aquela coisa. E quando coloca 2 linhas, a professora, gente, mas que pobreza é essa de produção de texto? Aí eu virei para ela e falei assim, se essas crianças não imaginarem, elas não vão construir. Se elas não construírem, elas não vão fazer o quê? Produção de texto do jeito que é para fazer, do jeito que a gente quer.
Então, qual que é o foco aqui? O que nós vamos bater em cima, na raiz? É imaginar essas crianças. Aí eu achei tão legal, foi a história. Nós tínhamos que detonar um projeto, esse aí. Eu falo, chega até assim, eu fico emocionada, meio arrepia, eu até choro, gente. Essa menina, ela veio da creche. Ela é a bruxinha. Nós construímos uma história e todo dia eu trabalhava isso com eles. Aí tinha que detonar um projeto do meio ambiente. Eu falei assim, gente, o que vamos fazer? Eu falei assim, olha, as minhas crianças do projeto, elas vão fazer uma apresentação. Aí, gente, vamos inventar uma história pra gente mostrar aqui pros meninos que a gente, né, pros outros colegas que nós somos Caxias, que a gente tá bombando a história e tal. Começamos Chapeuzinho Vermelho. Aí uma virou e falou, tia, vamos colocar o nome de Chapeuzinho Verde, aí verde da natureza, das árvores e tal, tudo bem. Aí fomos fazendo a construção da história. Nós ensaiamos 2 dias. A história tinha uns 3 dias que a gente estava inventando a história. Porque o projeto é módulos, é 50 minutos para cada coisa. Aí tal, essa menina não, quando chegou no Eusébio, essa menina foi me contar o histórico dela. Ela não falava direito, aquela dificuldade. E sempre eu vi a Joselane é isso, né? Tem dificuldade para aprender, para ler. E à tarde, com a professora Josiane, ela, com dificuldade, nunca termina as tarefas até o final, não executava as tarefas até o final. Aí na construção os meninos foram delegando assim, ó, quem vai ser tal? Aí tinha a fada, tinha a bruxa odiava a natureza, foi lá e matou, derrubou as árvores, aquela coisa toda. E ela quis ser a bruxa. Não lia, uma dificuldade para ler. No primeiro momento eu percebia que quando era letra caixa alta, ela lia algumas palavras. Depois que essa menina trabalhou essa questão da história, do imaginário e fez a fala da bruxa, que ele deu o microfone para ela falar. Gente, daí uns 2 dias essa menina estava lendo, que eu não acreditei. Aí eu chamei as meninas lá, elas fizeram teste para ver se ela não estava decorando os livros, aquela coisa. E ela começou a ler. E ela era rotulada até pelas outras crianças na sala. E hoje eu falei, pois é, vocês viram como é que é bom criar, imaginar? O que aconteceu aí com a Joselane? A Joselane tá lendo e ó, tá deixando gente pra trás, vamos ficar esperto, vamos criar. E agora todos os dias, que história que nós vamos criar? O que nós vamos fazer hoje diferente? As nossas crianças, elas precisam imaginar para elas criar. É a base de tudo. Pro aprendizado, pro desenvolvimento. Hoje eu vejo as minhas crianças de 6 anos, elas já, tia, olha isso, ela fala o tempo inteiro, a fala dela, a gente está tentando executar. Dentro do nosso possível, vão executar, vão trabalhar. Por quê? Não adianta você ficar preocupada só com conteúdo, não. Pensar, não, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Não adianta. Eu costumo dizer, é melhor você dar pouco, mas você trabalhar, estimular essa criança para a gente alcançar resultados bons que faz a gente pensar assim, não, a gente pode sonhar. Né? Se a gente não sonharmos, não vai se realizar nada que a gente queira fazer. Então, assim, a gente tenta fazer ali tudo com ele. Eu vou falar assim, que eu cheguei ali na escola, eu acredito assim, eu vim para dar uma mudança, você entendeu? Como diz as minhas crianças, para revolucionar dentro disso aí, né? Do imaginário, da construção da criança, trabalhar autonomia. E o ano passado, quando eu cheguei, eu sofri demais, porque era assim, gente, mas eles falam, tá roubando a infância das crianças. Eu ficava, mas eu sofri demais. A minha amiga Eliane, ela trabalha lá e ela é coordenadora hoje da educação infantil, Eliane. Ela olhava pra mim e falava assim, Naidizene, eu vejo seu sofrimento. Eu falei assim, mas não tem problema. Até 3 horas eu faço do jeito que eu brincava assim com ela, com a resto quer, e depois é do meu jeito. Aí esse ano eu já inverti, até 3 horas é do meu jeito. Porque você vai pegando o ritmo da coisa, você vai tentando. E a gente fala com minhas colegas que a gente está com um grande inimigo, que é o tempo. Você faz um planejamento, você está ali, você fez o seu projeto, está no planejamento, executando, não dá para você vencer naquela semana. Sabe, aquilo que, gente, tanta coisa legal para a gente estar fazendo com essas crianças e o tempo a gente está lutando com ele. Então essa é a minha fala e eu vou deixar finalzinho para vocês aqui. Filhos, trabalho imaginário, que a gente vai ter assim, uma vida adulta muito mais resolvida, muito mais equilibrada. Não acha que seja perca de tempo
de estar trabalhando. Se você tirar 10 minutos todos os dias para contar com essa criança uma história, pôr ela para criar, para inventar. Os meninos agora estão inventando história eu fico assim, gente, história do Arco da Véia, eu brinco com eles, sabe? E eles estão produzindo, então a gente está vendo resultado. Dizer, 1 mês e meio, você já vê com uma criança, a psicóloga falou com a gente assim, olha, essa criança, ela vai ter ela é lenta, mas vai chegar a hora dela. Quer dizer, ela está com 8 anos e agora que ela... Entendeu? E é isso mesmo, é o tempo da criança. Mas imagina se não estivesse trabalhando nesse imaginário dela, estimulando essa criança. Quando que ia ser o tempo dela? Muito maior, não é mesmo? Contos de fadas. A Leide já nos mostrou aqui como que faz isso assim otimamente bem. Eu só vou dar mais um complemento, porque são várias maneiras, né? Como a gente usa a imaginação e através daquilo que eu vi com a Leide, eu já imaginei tantas coisas, fazer tantas coisas através, né, do que ela apresentou. E cada vez que a gente vai fazendo mesmo, através dessas trocas, dessas experiências que a gente vê com o colega, que a gente faz a do colega, reinventa em cima da do colega e faz a nossa. Aí eu vou, como tem que usar o microfone, eu não gosto, pra gente contar a história meio chato, né, usar o microfone, mas como tem que usar, pode, né? Porque eu descobri que quando a gente vai contar a história, a gente precisa pedir ajuda. Como que você quer que eu segure o microfone? É pra baixo ou pra cima? Ah, você pode segurar pra cima. Pra cima? Aham. Você vai me seguindo, tá? Isso vamos lá. Isso ficar com medo. Você segura bem o microfone. Não fica nervosa. Tá. Eu vou para casa agora, eu vou. Lá, lá, lá. Você não me lembrou? É pela estrada fora. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Vou levar os doces para a vovozinha. Gente, tenho que contar uma coisa para vocês. Eu tô aqui afobada, acabei de chegar da floresta, corrida. O lobo quase me comeu. Tive que correr tanto que tô sem fôlego aqui agora. Estou vindo pela floresta. Vou contar pra vocês só um pedacinho do que eu passei, tá? Porque foi uma coisa terrível. Quase me comeu, ainda quase que come minha vovozinha, coitada. Venho eu pela floresta, levando os doces que minha mãe preparou para minha avó. Tinha doce de banana, olha dentro da minha cesta. Doce de banana, doce de pera, tinha morango, tinha uva, tinha tanta coisa, guloseimas, tortas que minha mãe fez. Eu vindo pela floresta feliz, contente. De repente, gente, encontrei o lobo. E o lobo virou pra mim e falou: Chapeuzinha, você por aqui? Onde você vai? E eu, pra ele, uma menina inocente, contei. Estou indo na casa da minha vovozinha levar estas guloseimas que minha mãe preparou. E o lobo: Mas Chapeuzinha, você está indo para a casa de sua vovozinha com essas guloseimas e não vai levar nenhumas rosas para sua avó? Ah, que é isso? Olha que rosas bonitas, pegue umas rosas, umas 3 ou 4 e leve para ela. Eu, coitada de mim, tão inocente, gente, parei e peguei as rosas. Umas 4 rosas, mais ou menos. Mas só que quando eu terminei de pegar as rosas, o lobo já nem estava mais perto de mim. Eu continuei feliz, sabe? Fui andando pela floresta. Quando chego na casa da minha avó e bato a porta, toque, toque, toque. Aí minha avó respondeu: Quem é? E eu já estranhei. Eu da porta e aquele vozeirão, mas minha vozinha, coitadinha, ela estava acamada. Como que ela está com esse vozeirão? Será que ela melhorou? Veio e abriu a porta. Olhei aquela coisa, coitada, ela já não estava aguentando mais andar com as mãos até aqui.
Aí eu falei, vovó, volta pra cama, vovó. Eu vim trazer algumas coisas gostosas que minha mãe preparou para você, porque você estava acamada. Minha avó deitou, mas eu notei uma coisa estranha com minha avó. Ela não estava a mesma pessoa. E eu olhei para ela e perguntei, vovó, pra que esses olhos tão grandes? Aí ela olhou pra mim, é pra te olhar melhor. Já assustei. Mas vovó, pra que essas orelhas tão grandes? É pra te escutar melhor. Vovó, não tô entendendo nada. Pra que, vovó? Que a senhora agora está cheia de pelos, coisa esquisita. É meu novo creme de beleza. Eu assustei com aquilo, mas vovó, pra que essa boca tão grande? É pra te comer melhor. E veio o lobo pra cima de mim, gente. Eu fiquei desesperada. Eu saí correndo e graças a Deus eu comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. E chega um caçador. E graças a Deus o caçador chegou com seus cachorros que gritavam e latiam os cachorros. E uma arma enorme. Era deste tamanho. Desse tamanho. O cachorro não, a arma, né? Mas o lobo. O caçador deu um tiro no rabo do lobo. E abriu a barriga do lobo e tirou minha vovó de dentro. Graças a Deus ela estava viva e intacta. Porque eu estava tão feliz com os doces que minha mamãe fez para ela. E eu atravessei a floresta toda para encontrá-la e dar aqueles doces. Se eu chegasse lá e ela não tivesse mais viva, acho que eu até morria junto. Mas graças a Deus tudo terminou bem, viu, gente? Era uma vez... tô enganchando aqui. Bilhões de anos. A terra, o ar, o fogo, os seres humanos. Os seres humanos. A caverna. Tinha até registro nas cavernas. O homem, os animais, os seres inanimados. Começou, foi assim. Aí sabe o que aconteceu? O sol e a lua, a comunicação. O homem, a criança, esperança. O sonho de um mundo diferente. Mistério. O professor. Estressamento. Encantamento. Eu vivo só de salário. Alfabetizar, quem sabe? Não sei. O meu dinheiro sumiu. Não sei o que fazer. Estou meio perdida. Perdida no meio de tanta confusão. Mas repete tudo. As palavras, o sentimento, o jeito de ser. Eu nem consigo entender. É tanta confusão, é tanta gente diferente, culturas diferentes. Como eu vou fazer? Eu estou meio perdido, não consigo me encontrar. Tem a outra parte do outro lado da história. Olha só que você falou sobre índios, portugueses, franceses, africanos, italianos e alemães, ciganos também, chineses, japoneses, até os americanos. Olha que emvala dólares americanos. Que tamanha confusão você fez. Parece a escrita do Japão. Complexidade, sonoridade, corporeidade, você usou o corpo. Ensinar o quê? Pra quê? Pra quem? Por quê? Mundo alfabetizado, globalizado, ideologia da leitura e da escrita. Mata a cultura dos inocentes. Quem educa consente? O quê? Assassinato. Índio, negro, não aprende. Tem distúrbios. Onde está o significado? A tecnologia comeu. A repetição do beabá também. Língua portuguesa. Morte da nossa língua. Por que a língua portuguesa? Se somos de etnias diferentes, somos tapuia, somos tupi, guarani, yanomami, aramã, krenak e até machacalis. Destruição das etnias. E nossa memória...
Onde está? Nossas células têm memória, têm história, têm metamemória. Que confusão! Ler as culturas, sentir, respeitar, amar. Ler o mundo, novos horizontes, repensar, pontes e refletir significa: quem sou eu? De onde vim? Por que leio o mundo? O que o mundo? O que mudou o mundo? O que motiva na educação? Alfabetizar ou só o salário? Mundo letrado? Que complicado! As crianças são simples. Todas, de alguma forma, somos alienígenas. Depende de onde estamos e onde queremos chegar. Nós somos influenciados pelo universo da cumplicidade. Ler o mundo, amar o mundo. Cuidar de toda forma de vida. Ter paixão. Ter emoção. Recomeçar um novo projeto, um novo jeito de ser, um novo jeito de pesquisar. Respeitar, aceitar que não sabe. Quem sabe, plantar a semente da educação numa nova revolução de seres humanos que amam mais. Meu nome é Eliana, né? Eu faço o 5º período de pedagogia e é com muita alegria que eu queria partilhar com vocês a minha experiência de alfabetização. Eu fui alfabetizada com 7 anos com uma grande professora que me ensinou isso tudo que eu fiz aqui hoje. Toda vez que eu vou falar da professora Maria Helena, eu fico emocionada porque ela que me ensinou a afetividade na alfabetização. Ela me deu o colo muitas vezes. Por quê? Porque quando eu estava com 6 anos, a minha mãe foi embora. Eu fui criado com a minha madrasta e meu pai. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade. Eu pensava que eu não ia aprender a ler nunca. Por quê? Porque eu chegava na escola e estava todo mundo adiantado, né? Como eu entrei com 7 anos, eu não conseguia acompanhar o ritmo. E a minha professora sempre chegava perto de mim e sempre falava: você é muito inteligente, você é capaz, você vai conseguir. E eu recordo muito bem que o processo que ela utilizou para me ensinar foi a afetividade realmente. Não teve outra fórmula mágica além da afetividade. Por quê? Ela sempre olhava para mim e dizia: Eliana, vem cá. Aí terminava a aula, ela conversava comigo: semana que vem eu vou te ensinar a cuidar do seu cabelo. Aí ela terminava, ela falava assim: semana que vem você pega, meu cabelo sempre foi muito seco, né? Aí ela me deu umas buchinhas para me amarrar o cabelo e tudo. E aí ela trabalhou minha autoestima primeiro. Essa questão da minha autoestima mesmo. E como que ela fez isso? Eu sempre fui muito de brincar, né? Eu lembro que a primeira espaço que eu tinha, ela me colocava na frente para saltar a estrelinha. Aí eu sempre fui muito sapeca, né? Então eu dava a estrelinha, ela contava. 1, 2, 3. Aí eu dava um pulo, aí ela chegava ali e escrevia lá no quadro, pulo. Aí estrelinha. Aí ela começou a alfabetizar assim, né? Com essa questão do que eu fazia. Aí ela falava assim: Eliana, você sabe muita coisa, o que você sabe fazer? Aí eu falei assim: eu sei brincar de pique, sei brincar de bola. Lá na minha casa eu faço guisadinho com a panelinha de barro. Aí ela começou a anotar essas coisas. Tudo que eu falava, ela anotava. Então ela começou a fazer esse processo de letramento, né? Que nós estudamos isso, né, professora? Muito bem. Que é o processo do uso da escrita no nosso espaço social, do nosso meio ambiente, onde que a gente convive. Então, o que eu percebi? Que a partir disso, eu comecei a ter interesse pela leitura, porque até então eu não tinha interesse de ler. Por que eu ia ler? Não tinha muito interesse. Eu ia para a escola porque eu tinha que ir, né? Então, aí depois disso eu comecei a ficar animada. Falei assim: nossa, amanhã minha professora vai me colocar na frente para apresentar. Aí eu ficava assim o tempo inteiro, né? Nossa, amanhã eu vou lá na frente. Aí todo mundo vai bater palma para mim. Ela, sim, continua ainda com essa sede de palma, né? Eu acho que foi isso que me fez ser palhaça. Hoje eu sou palhaça, contadora de história. Quem me conhece aí já sabe, né? Não precisa nem colocar o nariz para mim ser palhaça. Então, nesse processo, o que eu percebi que minha professora utilizou? Ela utilizou a ciranda
Quando a equipe toda estava cansada, que ela estava ensinando lá alfabetização, né? Ó, pra você ver, eu alfabetizei em 79. Ela usava o método da cartilha, mas com o letramento junto. Entendeu? Ela utilizava, assim, o babebi bobu, mas só que ela mesclava. A hora que o grupo estava cansado, o que ela fazia? Ela fazia a roda de ciranda. Depois dessa ciranda, ela aproveitava o que nós fizemos na ciranda e colocava no quadro, pra gente trabalhar. Cirandinha mesmo. Era incrível como que tava todo mundo tenso, todo mundo assim... Aí a professora, minha cabeça tá doendo, tinha um tal de dor de cabeça que não passava, né? Aí ela fazia a roda, daqui a pouco ninguém tava com dor de cabeça mais. E eu tinha que estudar isso, né? Aí eu fui pesquisar isso e Augusto Guri me amparou nessa pesquisa. Por que quando a gente rodava, a gente parava de sentir dor de cabeça? Que é acima do pensamento acelerado, né? Que quando a gente tá tensa, dá uma tensão no cérebro tão grande que você não consegue pensar. E ela utilizava as brincadeiras para relaxar a gente, para retornar de novo às atividades. Outra coisa interessante, a questão do livro. Ela me deu um nome de um livro e meu pai não tinha dinheiro para comprar. E chamava Lalá. Eu era apaixonada, era aqueles livros de capa dura, muito lindo, brilhoso. Era só gente rica que podia ter esse livro lá na minha cidade. E aí eu fiquei doidinha, cheguei lá em casa, meu pai que ele tinha que comprar, e meu pai vendeu umas galinhas lá para comprar esse livro. Vocês não imaginam como que eu fiquei, né? O meu primeiro livro. Era Boneca Lalá, que chamava esse livro. Então eu ficava doida querendo aprender a ler. Aí eu chegava na sala, professora, me ensina aqui que eu quero ler o livro. Então, foi uma forma que a minha professora utilizou para mim querer ler, né? Aí meu pai comprou esse livro, aí eu mostrava esse livro para todo mundo, né? Que eu tinha um livro igual de todo mundo. Eu me senti inserida naquele grupo social, porque até então eu não sentia, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros igual todo mundo. Então, esse livro, o que esse livro me fez? Me fez gostar de literatura infantil. Hoje, eu não passo uma semana sem ler uma literatura infantil. Hoje... Quem me conhece aí como contadora de história sabe, assim, o arsenal de contação de história, de livro que eu já li para mim estar contando, né? Hoje a gente já não usa muito mais as cartilhas para poder alfabetizar, né? Aquela cartilha com aqueles textos isolados de um contexto, né? Isso tudo ficou muito bem mostrado aqui por quem apresentou, mas cada um cria e imagina e inventa a própria metodologia sem abandonar as letras e o alfabeto, porque, gente, isso é necessário para ler e escrever, né? Então, hoje, dentro da alfabetização, a gente tem tido problema, às vezes, que as pessoas focam muito a questão do letramento, que é o uso social, mas e o aspecto básico, né? Que é a estrutura da língua. Tem que lidar com letra, com som, com alfabeto, e isso ficou muito bem casado nas atividades aqui, ficou muito bem mostrado por todo mundo que trabalhou. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica a essa edição do Roda de Saberes, envie seu e-mail para pedagogia@univale.br ou lade@univale.br. Você também pode assistir o programa no site da TV Univale, tv.univale.br. Se você quiser acolher uma roda de saberes em sua escola, é só entrar em contato e não ficar parado. O conhecimento precisa circular. Até o próximo programa.